volta ao canal. Hoje eu vou finalmente, mais um finalmente porque eu tava com vários vídeos enrolados. Hoje eu vou finalmente falar sobre o meu método contraceptivo natural. O sino tá tocando. Tá, vamos esperar. Tá. Então, primeiro eu queria explicar pra vocês um pouco do porquê eu demorei tanto pra fazer esse vídeo. Eu sou uma pessoa enrolada e eu me enrolo pra fazer as coisas, mas com esse vídeo especificamente, eu nunca me sentia segura o suficiente pra falar sobre esse assunto. Eu sempre ficava com a impressão de que eu podia ler um pouquinho mais e deixar pra daqui mais uma semana, quando eu tivesse lido mais um pouquinho, estudado mais um pouquinho e tido mais uma semana de experiência no assunto. Mas aí eu me lembrei que esse canal não é pra eu ficar dando aula teórica sobre nenhum assunto pra vocês. Esse canal é pra eu compartilhar a minha experiência e o que funciona pra mim. E talvez inspirar um pouco vocês a adotar um estilo de vida parecido. Então vamos lá. O meu método contraceptivo natural é o FAM, Fertility Awareness Method. Esse é o método que eu uso. Ele é um método natural baseado na observação e no conhecimento do corpo e nos sinais que o nosso próprio corpo nos dá sobre aonde a gente está no nosso ciclo menstrual e sobre a nossa fertilidade. Antes de explicar esses sinais, eu queria falar com vocês sobre duas coisas que são muito importantes para entender como esses sinais funcionam no nosso corpo. Se vocês já sabem essas coisas que eu tô falando, vocês simplesmente podem desconsiderar elas. Mas eu tô assumindo que muitas pessoas não sabem, porque antes de ler sobre esse assunto, eu também não sabia. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a gente ovula só um dia por ciclo. Mas não dá pra dizer que a gente é fértil só um dia por ciclo. Não tem como eu saber exatamente, sem um exame específico, em que dia a gente ovulou. E uma vez que a gente ovula, esse óvulo dura até 24 horas. Mas o que pode acontecer é que às vezes ocorrem ovulações duplas ou triplas, mais de um óvulo é liberado. Esse óvulo ele pode durar até 24 horas e se for liberado mais de um, os dois juntos podem acabar durando até 48 horas. Além disso, ainda tem o tempo de duração do esperma. Se o esperma estiver num meio propício, ele pode durar até 5 dias. Ou seja, combinando o tempo de duração do óvulo com o tempo de duração do esperma. Um casal, a dupla, pode ser considerada fértil por até 7 dias. Aproximadamente 25% de um ciclo de 28 ou 30 dias. A segunda coisa que eu queria compartilhar é que existe uma ideia de que a mulher ovula sempre no 14º, ou seja, no dia 14 do ciclo. Isso é um mito. Não existe um dia certo para a ovulação. A ovulação, ela pode ocorrer de 5 até 21 dias depois da menstruação num ciclo normal, porque se o teu ciclo estiver desregulado ou alguma coisa diferente estiver acontecendo, ela ainda pode atrasar mais. Não tem um dia certo para ovulação. A única coisa que tem dia certo é a nossa fase de progesterona, que é a fase que vem depois da ovulação. Depois da ovulação, a mulher leva de 11 a 16 dias para menstruar. Num ciclo normal, é sempre assim que funciona. Tendo explicado isso, agora vamos partir para os sinais. A gente tem dois principais sinais que são observados no FAM e um sinal extra. Além desses, tem vários outros sinais, mas esses são os três principais e dentro desses três principais tem dois mais principais e um extra. O primeiro sinal é a temperatura. A temperatura, ela é importante porque depois que ocorre a ovulação, a nossa temperatura basal corporal tende a aumentar. Ela aumenta porque a gente tem um pico de progesterona depois da ovulação. Essa progesterona faz com que a nossa temperatura aumente para que o nosso corpo fique, numa explicação para pessoas leigas, como eu e a maioria de vocês devem estar vendo, para que o nosso corpo fique quentinho para manter um feto quentinho e crescendo ali dentro. Com o tempo, observando a temperatura e anotando ela e praticando o FAM, tu consegue ver quando a tua ovulação ocorreu. Como que eu meço minha temperatura? Eu meço minha temperatura todos os dias de manhã, assim que eu acordo. Ela tem que ser medida assim que a gente acorda, porque se não for medida assim que a gente acorda, que é quando a gente está em repouso, em qualquer outro momento do dia ela pode sofrer alterações, dependendo do que a gente estava fazendo no dia e como está a temperatura e a roupa que a gente está vestindo e, enfim, milhares de fatores que podem alterar. E daí não teria como a gente ter uma noção certa e uma análise boa, porque a nossa temperatura ela poderia ser influenciada por tantos fatores que a gente nunca saberia se é a temperatura natural do nosso corpo ou se ela está sendo influenciada por alguma coisa. Segundo sinal observado no FAM é fluido cervical. Como a maioria de nós fala, eu espero que isso não seja só em Porto Alegre, fluido cervical é o corrimento. É aquela coisa que fica na calcinha, mas na menstruação. Eu não sei se vocês já se perguntaram
Por que cargas d'água o nosso corpo produz esse negócio? O fluido cervical, ele é como o meio de transporte do esperma. Conforme a gente vai ficando mais próximos da ovulação, o nosso fluido ele vai ficando mais fino e mais líquido. Porque quanto mais fino e mais líquido ele estiver, melhor meio condutor ele é para o esperma. O fluido mais fértil é aquele fluido que realmente parece que a gente menstruou. Vocês provavelmente já devem ter tido algum dia na vida que vocês sentiram um negócio descer e vocês pensaram, bah, menstruei. Olha só, super gaúcha. E vocês devem ter pensado, nossa, menstruei. E daí vocês foram no banheiro e olharam e não tinha nada de sangue. Por quê? Porque era fluido líquido, muito parecido com a menstruação quando ela desce. O terceiro sinal de fertilidade é a posição do cérvix. Mas vamos começar do começo. O que é o cérvix? O cérvix é a entrada do útero. Por que ele é importante? Conforme a gente vai ficando mais fértil, a posição do cérvix e a firmeza dele vai mudando. Conforme a gente vai ficando mais próximo da ovulação, ele fica mais para baixo no nosso canal vaginal e ele fica mais macio e mais aberto, de maneira que o esperma consiga entrar com mais facilidade. É isso que acontece no cérvix e é isso que a gente tem que observar nele. Mas eu, particularmente, acho muito bom observar o cérvix. Eu tô com calor, então eu tô prendendo meu cabelo. Porque tu só consegue observar o cérvix se tu colocar o teu dedo e procurar o cérvix. E procurar o teu cérvix e identificar ele, achar ele e ver se ele tá macio, se ele tá mais pra baixo, mais pra cima e se ele tá mais aberto. Nosso fluido cervical é produzido pelo cérvix. Então, o maior ponto de concentração de fluido é na ponta do cérvix. Normalmente, quando a gente tem o fluido cervical mais pastoso do início do nosso ciclo, às vezes ele não chega a descer. Então, se tu ficar observando só pela calcinha, tu vai achar que não tem nada de fluido. Mas aí, se tu coloca o dedo pra tentar achar o cérvix, é inevitável que se tiver algum fluido, o teu dedo vai sair sujo. E aí sim, tu consegue observar muito melhor o teu fluido. Porque tu tá colocando a mão aonde é produzido o fluido e onde tem a maior concentração de fluido. Se o teu corpo estiver produzindo fluido, o teu dedo vai estar sujo e tu vai conseguir ver qual é o fluido que o teu corpo está produzindo no momento e tu vai conseguir saber com mais precisão em que parte do teu ciclo tu tá e quão próximo tu tá da tua ovulação. É por isso que eu acho importante observar o cérvix. São esses os sinais, 3 sinais principais do FEM. Ao mesmo tempo que tu observa esses 3 sinais, tu tem que anotar esses 3 sinais. E eles têm que ser anotados numa tabela que deixe os 3 sinais juntos, para que tu consiga observar a relação entre eles. Tu pode anotar num papel, existem tabelas específicas para isso, e eu vou deixar o link para isso aqui embaixo também. Ou tu pode anotar usando aplicativos específicos para isso. Eu, particularmente, uso do Kindara, que é de graça e é muito bom. E eu sei que também existe o Natural Cycles, mas eu nunca usei. Uma vez que tu analisa os 3 sinais e anota eles e consegue interpretar eles e saber qual é o teu período fértil, tu sabe quando que tu pode fazer sexo e quando que tu não pode fazer sexo. Durante o período fértil, cabe ao casal, ou à mulher no caso, decidir se ela vai fazer sexo com camisinha, que é um método de barreira, mas não é 100% seguro, existe 2% de chance de dar algum problema, ou se ela vai se abster de sexo, que é a única maneira dela ter certeza que não vai acontecer nada nesse tempo fértil. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar do FEM pra vocês. Eu sei que já foi bastante coisa e eu espero não ter confundido a cabeça de vocês com tudo que eu falei. Eu gostaria de poder falar ainda mais coisa, mas eu não quero que esse vídeo fique gigante e chato e que vocês me odeiem. Então, por hoje, vai ser só isso. Eu encorajo muito, muito, muito vocês a largarem a pílula e começarem a usar esse método. Mas se vocês querem fazer isso, se vocês se interessam por isso, vocês têm que estudar e aprender um pouco mais para ter certeza e segurança antes de começar. Fica a dica do livro Taking Charge of Your Fertility, para quem quiser aprender mais sobre o assunto. E agora sim, era isso sobre FEM. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, o que vocês acham e pensam sobre esse assunto e se surgiu alguma dúvida. Beijos e até o próximo vídeo e muito obrigada por terem assistido até aqui.